Olá, meu povo querido, Shalom, como você está? Estou muito feliz de poder trazer uma mensagem para você, algo que Deus gerou agora à noite em meu coração e isso veio muito forte no meu espírito e eu preciso compartilhar com você essa mensagem e em nome de Jesus que essa mensagem encontre lugar na sua mente, no seu coração, ao ponto da sua visão espiritual ela começar a ser totalmente limpa, ao ponto de você conseguir enxergar um destino muito além daquilo que você hoje consegue se ver e se posicionar. Quero ler um texto que está lá em Isaías 24, verso 5, que fala o seguinte: A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Essa noite eu estava vendo um vídeo sobre conexão geracional e esse texto ele saltou no meu espírito de tal maneira que me provocou a trazer essa mensagem de insatisfação sobre a nossa realidade de hoje, a realidade que eu e você provavelmente estamos vivendo. Eu não vou me alongar nesse vídeo, apenas quero deixar um estalo para você, deixar uma percepção diferente, deixar para você algo que talvez você precisava ouvir essa noite. E é para você que eu estou falando. É você que o Espírito me chamou para agir e atender essas instruções dele para que houvesse e chegasse clareza na sua mente e no seu coração, em nome de Jesus. E esse texto ele vem falar sobre o que nós temos feito, qual o meu papel, o que Natane tem feito nesses dias, porque a terra ela sofre por causa do pecado dos seus habitantes, porque literalmente elas transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quais foram as leis de Deus que você transgrediu? Entenda que a lei de Deus é uma lei moral. É uma lei que ela assume lugares e posição e autoridade muito além daquilo que o homem consegue apontar ou estabelecer. O que eu quero te dizer, quais são as leis de Deus que você não tem conseguido e não tem permitido segui-las ao ponto de violar os seus decretos. Quais são os seus decretos? Mateus fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, quais são os decretos que eu e você, nós não temos nos permitido vivenciá-los ou estabelecer aquilo como algo que é irrefutável, como aquilo que não pode ser violado? O decreto onde a gente começa a decretar em nossos meios de combate, nossos cenários de guerra, quais são os decretos que você literalmente não tem conseguido estabelecer sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, quais são os decretos que muito provavelmente eles vigoram até hoje, decretos de morte, decretos de angústia, decretos de depressão, de opressão, decretos onde o pai ele não está, decretos onde o inimigo ele tem te alimentado ao ponto de você não conseguir enxergar um destino, uma glória, uma presença do Espírito sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, que nessa segunda-feira, que se inicia essa semana, eu te convido a você a ser despertado no poder do Espírito para que você comece a liberar decretos sobre a sua vida. Quais são os decretos que a tua natureza humana ela tem permitido aceitar, sendo que Deus te chama a liberar decretos de eternidade, decretos que falam sobre você,
que falam sobre a pessoa de Jesus e que fala sobre Deus a partir de um Criador, aquele que não falha, aquele que não abandona, aquele que não deixa. Eu quero te fazer uma pergunta: quais são os níveis de decretos que você não tem permitido liberar sobre a sua vida? Porque você tem a autoridade de liberar decretos sobre tudo que você vive, sobre tudo aquilo que você faz, sobre tudo aquilo que você sonha. O Senhor nos permite viver e estabelecer um tempo de posicionamento. Sabe quando você alcança um novo nível na sua vida? Quando você estabelece decretos. Seja aquele ou aquela que estabelece decretos na sua geração atual, na geração vindoura, seja aquele que se levanta e fala: olha, na minha casa eu não nasci para ser um pai de família, na minha casa eu não nasci para ter propósitos, na minha casa eu não nasci para ser uma esposa, na minha casa eu não nasci para viver propósito, muito pelo contrário, e simplesmente eu fui estimulada a viver apenas resultados. Se são esses decretos que até hoje vigora na sua natureza, e onde você olha para o lado, olha para o outro, e você não consegue ver uma mudança, é porque está faltando um posicionamento teu para que você estabeleça decretos hoje e a partir de hoje na sua vida e na sua casa. Eu quero te dizer que quebrar a aliança eterna não é literalmente deixar a salvação. Quebrar a aliança eterna é você quebrar algo geracional. Você quebrar a aliança eterna não é simplesmente falar: eu não sou salvo. Não, Natânia, eu já sou salvo, então eu não quebrei nenhuma aliança. Não. Quebrar a aliança é você não estabelecer um princípio de continuidade. Eu quero te chamar para um tempo onde você começa a viver um nível de conserto de aliança com Deus. Deus, aonde foi que eu esqueci de viver uma aliança eterna com você? Eu vivo uma aliança eterna com você no meu ministério, eu vivo uma aliança eterna com você na minha profissão, mas quando chega na minha família, Pai, eu não consigo. Pai, eu não consigo ver a eternidade dentro da minha casa, eu não consigo ver a eternidade dentro do meu quarto, eu não consigo ver a eternidade na minha mente, eu não consigo me mover na eternidade. Quebra de aliança significa uma quebra de conserto, significa uma quebra onde você não tem mais parte com Deus, onde você não tem mais uma continuidade na sua história. É como se houvesse um buraco na sua história. E eu quero te fazer com que você, fazer com que você pense e se permita a se mover no tempo a partir desses 3 pilares que fazem com que a terra sofra por causa dos pecados de seus habitantes. Nós pecamos porque nós transgredimos a lei de Deus, porque nós violamos os seus decretos e porque nós quebramos a sua aliança eterna. Eu te chamo para um tempo de arrependimento, minha irmã, meu irmão. Te chamo para um tempo onde você começa a liberar a sua mente para um novo tempo. Transite, conecte a sua realidade humana com a realidade de Deus, em nome de Jesus. E seja você aquele que viva uma evolução na sua história, em nome de Jesus. Beijo.